Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz pra vocês histórias de crimes, acontecimentos bizarros e outros mistérios aqui no Julinha Direta. Hoje eu vou falar sobre um caso que ainda está em andamento, que explodiu na mídia por causa de redes sociais, principalmente o TikTok, e que é bem recente. E desde o caso do Chris Watts, eu não vejo tanto interesse assim pelo público aqui em um crime, e deve ser porque tem alguns paralelos ao caso do Chris Watts. Mas hoje eu vou falar de um jeito diferente. Como o caso é um pouco longo, eu vou tentar fazer a minha maquiagem enquanto eu falo sobre, que nem a minha youtuber favorita, Bailey Sarian. Ela é uma maquiadora profissional, eu não sou só amadora mesmo, então pode ser que vai dar tudo errado, mas o foco é no caso e não na make. É só porque às vezes com esses casos mais longos eu fico entediada vendo alguém só falar sem parar, sem ter nada pra me distrair, então talvez é uma forma de não ser tão entediante, porque isso aqui não é um podcast. Num formato assim de vídeo, acho que é melhor ter alguma coisa mais dinâmica. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder o próximo caso. E se você é inscrito, muito obrigada, eu te amo e já deixa seu like. Então, vocês já ouviram falar do caso da Gabby Petito? Com certeza, se você tá no TikTok e vê vídeos americanos, assim, aqui dos Estados Unidos, você provavelmente já ouviu falar no nome dela. Se você não ouviu ainda, eu vou te contar. A Gabrielle Venor Petito nasceu no dia 19 de março de 1999 em Blue Point, Nova York. Ela é a mais velha de 5 irmãos e os amigos dela falavam que ela era uma garota assim, muito alegre, amava a natureza, era muito amiga mesmo, uma pessoa bem good vibes. Ela conheceu o Brian Laundrie no ensino médio em Nova York. Ele nasceu no dia 17 de novembro de 1997. Ele estudou com ela, eles eram amigos, tinham o mesmo círculo de amigos também. E eles começaram a namorar depois que terminaram o segundo grau. Mais específico, eles começaram a namorar em março de 2019 e ele pediu ela em casamento em julho de 2020. Então, namoraram assim um pouco mais de um ano e aí ele pediu ela em casamento. Durante a pandemia, né, um noivado. A família de Brian se mudou para North Point, na Flórida, e a Gabby se mudou com ele. Ela ficou morando lá na casa da família dele, com ele, e deixou a mãe e os pais aqui em Nova York. O que, se você já viu outros vídeos aqui no meu canal, a conexão aqui de Nova York, Connecticut e Flórida é muito grande. De lá da Flórida, ela e o Brian fizeram um road trip, assim, uma viagem de carro por vários estados aqui nos Estados Unidos. Eles fizeram isso no Nissan Sentra, que é um carro popular, um carro comum, não é um carro super espaçoso, então não é o carro ideal para se fazer isso, mas eles fizeram e adoraram a experiência. Eles gostaram tanto da experiência deles que eles queriam viver disso e fazer disso uma fonte de renda deles. Aqui tem um lifestyle, eu não sei se tem aí no Brasil muito, que é chamado van life. E, como eu falei, é muito popular e também se tornou, assim, um nicho bem lucrativo. Se você compra uma van, se você viaja com a van, se você posta vídeos mostrando a conversão da sua van para um espaço onde você mora mesmo, a galera aqui tá comendo esses vídeos, estão adorando. Eu acho que também com a pandemia, né, todo mundo ficou meio preso dentro de casa, e a possibilidade de sair, conhecer lugares e não ter que gastar tanto dinheiro e também não ter que pagar um hotel é bem atraente. E é isso que a van life vende pro público, é isso que esses vídeos vendem pro público. Não tô falando que todo mundo nesse nicho tá tentando vender um lifestyle, mas se tornou lucrativo por um motivo, né? E a Gabby parecia também estar querendo fazer parte desse mercado, desse nicho. E por que não? Como eu falei, viajar o país, estar na sua van, não gastar tanto dinheiro assim e poder dormir em parques nacionais, acordar. Cara, se você ver no Instagram, botar lá pra pesquisar #vanlife, você vai ver cada foto, cada paisagem. Realmente é muito bonito. E pra ela que gostava de natureza e aventura, essas coisas, parecia perfeito. Tanto que ela comprou uma van pra eles, que foi um Ford Transit de 2012. Então era usada, mas era assim, perfeita pra eles. Ela também registrou um site do nome Nomadic Static,
e um canal aqui no YouTube também. E ela estava se dedicando bastante ao Instagram dela, postando com frequência, tentando agradar, né, o algoritmo para poder trabalhar com isso eventualmente. Ela e o Brian planejaram a primeira viagem deles com paradas em diferentes parques nacionais aqui nos Estados Unidos, mais lá pro oeste. Eles moravam na Flórida e estavam planejando coisas lá pro oeste. Então iam viajar até chegar lá e lá iam viajar conhecendo os parques que tinham. E eles finalmente embarcaram nessa viagem no dia 2 de julho de 2021, daqui da casa dos pais dela em Nova York. Gabby e Brian passaram o feriado de 4 de julho num parque no Kansas, que foi o Monument Rocks National Park. E ela até fez uma postagem no Instagram dela desse lugar, ela marcou lá a localização, onde ela fala: não tem lugar como o nosso pequeno lar. O Brian também fez uma postagem no Instagram dele lá do parque, onde ele fala: reduzir o tamanho da nossa vida para caber nessa van pequenininha foi a melhor decisão que fizemos. Com o espaço limitado, a gente pode aproveitar cada espaço mais ainda sendo minimalista. Definitivamente fomos inspirados por outros van lifers no YouTube, mas fizemos o nosso layout original. Não gastamos muito na conversão e não poderíamos estar mais felizes com o resultado final. Uma tour da van vai vir logo. Sacrificar espaço para acordar na natureza todo dia não é um sacrifício algum. E eu acho que você dá para perceber aqui um pouquinho a diferença entre os dois. Assim, a diferença da personalidade entre os dois. E foram ao mesmo parque nacional que o Chris Watts foi com a Nicole. E depois disso, eles foram para Utah. Eles passaram a maior parte do tempo deles nessa viagem em Utah, porque Utah realmente tem bastante parque nacional lá e área para ser explorada. É um dos estados mais lindos aqui nos Estados Unidos, então faz sentido que eles separaram a maior parte do tempo para ficar lá em Utah. Eles continuaram postando fotos da viagem e aproveitando o tempo deles lá em Utah. No dia 18 de julho, eles postaram uma foto lá em Zion National Park, onde a Gabby falou: trouxemos um pedacinho de casa para os canyons. Eu não sei falar canyons em português, eu acho que eu não sei se é canhões, mas aí eu penso naquelas coisas de guerra, eu não sei. E o Brian falou que Zion é uma prova que a humanidade consegue destruir tudo, mesmo com a intenção de preservar. Um parque lindo, só com uma infestação de seres humanos. Uma infestação de seres humanos, diz o ser humano no parque, né? No dia 10 de agosto, eles encontraram Jay Foster, uma outra pessoa nessa comunidade de van life, e eles conversaram um pouco, mostrando a van um do outro, falando o que fizeram de diferente, como estão se adaptando. Jay Foster falou com a polícia sobre o caso e falou que eles pareciam um casal super normal, super feliz. Eles estavam bem felizes em estar lá e estavam super orgulhosos da van que eles construíram juntos. Então não tinha nada de estranho para reportar. Mas é sempre assim, né? É sempre as pessoas que são bem normais, né? Ou aparentam ser bem normais, que você nunca desconfia que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa acontece. Aí vem o dia 12 de agosto e tem muita coisa para se falar sobre esse dia, porque aconteceu bastante coisa. E eu acho que é um dos motivos também desse caso meio que viralizar e ser tão presente aqui na mídia. A gente sabe que às 9 horas da manhã, a Gabby e o Brian foram para um café, tipo uma Starbucks, para trabalhar. Como a Gabby estava tentando criar um blog e criou um canal, estava editando vídeo, ela precisava de um espaço para botar o computador, usar a internet e trabalhar nisso. Eles ficaram lá até umas 3 horas da tarde e por volta de 4h30, eles foram vistos por outras pessoas discutindo, assim, tendo uma briga feia em frente ao Moonflower Community Co-op. O Community Co-op é basicamente um supermercado onde todo mundo tem um pouco de direito, assim, é meio que dono. Você paga uma membresia para estar lá e a intenção é de ter produtos com preços mais acessíveis. Mais ou menos. E não é diretamente relacionado a esse caso, mas de uma forma também é, porque uma das mulheres que trabalhava lá nesse co-op
foi assassinada junto com a esposa dela no dia 18 de agosto. Era a Kaylin e a Crystal. Tiveram sim suspeitas de que possivelmente era relacionado a esse caso um pouco, mas a polícia eventualmente concluiu que era uma coincidência muito triste, mas não tinha nada a ver. Então, a Gabby e o Brian tiveram uma discussão nesse local. Alguém ligou para a polícia de lá, vendo eles brigando, e contaram que viram um homem bater numa mulher. Teve outras pessoas no local que a polícia foi perguntar o que eles viram, que falaram que viram a mulher bater no homem, mas que realmente houve uma discussão. De qualquer forma, eles estavam discutindo feio quando a polícia foi chamada para eles. Então a polícia foi chamada às 4h30 e às 4h44 a polícia encontrou o casal. Jesus. Tem vídeos dessa parada da polícia por causa da câmera que fica no corpo dos policiais, e nesses vídeos dá pra ver que o Brian admite pra polícia naquele instante que ele trancou a van pra não deixar a Gabby entrar dentro dela, porque ela estava muito nervosa e precisava se acalmar. Ela acabou arranhando o rosto dele, tentando entrar dentro da van pela porta do motorista onde ele estava. No final, a polícia determinou que houve sim uma agressão dos dois lados. Isso foi confirmado pelas pessoas que viram a discussão e por eles mesmos. A polícia constata que isso foi um problema emocional, foi uma crise emocional que aconteceu. Aqui é chamado de a mental health issue, mas como a Gabby que iniciou as agressões, ou foi ela que iniciou tocar nele, mesmo tentando entrar dentro da van, ela que era a principal culpada disso. E a lei em Utah obriga os policiais a tomarem alguma previdência quando é um assunto de violência doméstica. Tipo, alguém tem que meio que ser culpado, né? Levar culpa no cartório, literalmente, pra polícia sobre o acontecimento. Houve um crime ali e alguém tinha que responder por isso. Esse alguém, na visão da polícia, era a Gabby. Agora eu vou tentar fazer meu delineado. Tentando conversar vai ser ok. Dá pra ver no vídeo que a Gabby tá chorando bastante. Eu não vou conseguir falar, gente, desculpa. Sim, ela pede desculpas, ela fica pedindo desculpas, ela se sente mal, ela fica lá atrás no carro da polícia, se abraçando, tentando se consolar desse acontecimento, mesmo antes de saber que a polícia ia responsabilizar ela pelas agressões. Brian, por outro lado, tava lá conversando com os policiais, brincando, conversando de boa, não tava parecendo que tava chateado com nada. De verdade, assim, de brinques com a galera, bem calmo. Eu acho engraçado porque o próprio Brian confessa que trancou a van pra Gabby não entrar dentro dela, mas um pequeno detalhe que faz uma grande diferença nisso tudo é que a van era da Gabby. Tava registrada no nome dela, foi ela que comprou. E é óbvio que a polícia consegue ver isso quando para a pessoa, né, e puxa o histórico do carro pela carteira e tudo. Eles conseguem ver pra quem que o carro tá registrado e tava no nome dela. Eles não são casados, eles não têm, nenhuma divisão de bens, não tem nada pro carro também ser objeto dele. E ainda mais, ele não trancou ela só fora de um carro, pra ela se acalmar e não sair dirigindo que nem uma doida. Não, ele trancou ela do lado de fora do lar dela, era a casa dela atualmente. E a polícia sabia disso, dava pra ver isso. Eles falaram isso, ela tava organizando as coisas, ele tem uma mania de fazer trilha descalço, ele tava sujando o ambiente onde eles vivem e ela ficou chateada. Tudo isso foi falado pra polícia. Na minha humilde opinião, ele não tem direito nenhum de trancar ela do lado de fora de uma coisa que é propriedade dela. E a polícia também, óbvio que consegue saber disso. E se ela precisava de um tempo, ele que saísse, a propriedade era dela. O que ele tinha que fazer? Trancar ela do lado de fora do carro? Mas esse lado do Brian, mais controlador, já foi citado antes por uma amiga da Gabby que prestou um depoimento pra polícia falando que o Brian já até tinha pego a carteira de habilitação dela pra ela não poder dirigir e sair com os amigos pra ir dançar ou curtir com eles à noite. Então ele já fazia isso, de controlar ela, tirando as coisas dela.
dela. Nesse vídeo com a polícia dá pra ver que o Brian não se responsabiliza por nada. Fala que, tipo, meio que é culpa da Gabby, como sempre. E ele nem se preocupa com ela, sabe? Ele sabe que ela tá mal lá com no carro da polícia. E ele nem pergunta se ela tá bem, como é que estão as coisas. Nada. Absolutamente nada. Já a Gabby demonstra desde o começo culpa, remorso, ela se sente mal pela situação, pelo que ela fez, arrependimento e medo. Medo porque ela sabe que as ações dela têm consequências. Especialmente quando o policial fala que alguém vai ter que se responsabilizar por isso, ela sente medo, ela sabe que ela fez alguma coisa errada, sabe? Ela sabe que ela não deveria ter agredido ele. Já pessoas que são narcisistas, é assim que se fala, né? Narcisistas, porque aqui é narcissists, acho que no Brasil é narcisista. Mas é assim que pessoas que são narcisistas pensam, né? A polícia eventualmente determina que a Gabby não tinha intenção de agredir o Brian, ela acabou agredindo ele sem querer. Então, por causa disso, tipo, essa justificativa de que foi sem querer, a polícia achou uma brecha pra não ter que processar ela, não ter que culpar ela por isso. Mas, independente, eles não podiam ficar juntos, tipo, a polícia em boa consciência não ia deixar os dois saírem de lá daquele ambiente juntos. Então, como a van era da Gabby, a polícia sabia disso, ela ia ficar com a van e o Brian ia ficar num hotel durante a noite. Pra mim, o pior momento desse vídeo, literalmente assim, o pior foi a polícia, depois de ficar zombando assim dela com o Brian, até se referindo, sabe, às esposas que às vezes também, quando ficam malucas, tem que ter um tempo pra descansar e se acalmar e tudo. Eles voltam e perguntam pra Gabby se o Brian é paciente com ela. Eles literalmente perguntam, ele é paciente com você? Ele tem paciência com você? Eles têm a coragem, literalmente a coragem, de perguntar isso pra ela. Mesmo se ela tivesse um pingo de vontade de largar esse relacionamento ou ali, tipo, abrir mão de tudo, porque realmente o cara não dá valor pra ela. No início da conversa com a polícia, ela até fala que ela tá tentando criar um blog e tudo, e ele não acredita nela. Trying to start a blog, have a blog and stuff, so I've been building my website, so I've just been really stressed and he doesn't really believe that I could do any of it, so that's kind of been like I don't know, he's like down there, I don't know, we've just been fighting all morning and he wouldn't let me in the car before. E se nesse momento, vendo a polícia, ela tem uma realização de tipo, isso aqui não vale a pena, ele não vale a pena, ele não tá acreditando em mim. O fato da polícia perguntar, ele tem paciência com você, eu acho que faz a pessoa repensar tudo. Peraí, ele realmente é muito paciente comigo, eu é que sou doida, eu é que sou agressiva, eu tenho que relevar mais coisas, porque ele é muito paciente comigo. Não se sabe a razão exata da briga entre os dois no começo do dia, mas eu aposto que tem mais a ver com, assim, a superioridade que o Brian achava que tinha sobre tudo, sobre redes sociais, sabe? Que os seres humanos, essas coisas, eu quero curtir a natureza, e ele tinha que ficar preso em um ambiente para ela poder editar, para ela poder criar o site. E enquanto ele ficava postando que detestava garrafas plásticas e relógios da Apple e redes sociais, isso tudo, ela estava tentando criar um blog, sabe? Pessoas para acompanhar ela no YouTube, que depende exclusivamente de rede social. Esse dia realmente teve bastante coisa entre eles dois, mas no final do dia o Brian ficou no hotel e a Gabby ficou com a van. Depois desse dia, a Gabby posta um vídeo finalmente no canal do YouTube dela, que ela editou, sobre a viagem, mostrando algumas coisas e meio que dando o que mais vai vir aqui no canal. Isso foi no dia 19 e no dia 19 também ela postou uma foto no Instagram. Foi uma foto bonita, como sempre, mas tinha algumas coisas estranhas na foto, como primeiramente ela sempre marcava a localização, e dessa vez ela não marcou.
ela também começou a usar hashtags que o Brian tava usando bastante, sabe? Contra plástico, contra as pessoas, assim, que fica poluindo. Tem gente que acha que quem postou aquela foto realmente foi o Brian e não foi ela, mas eu acho que aquela foto foi tipo uma tentativa dela de incorporar coisas que ele acha importante e que ele dá valor nas redes sociais dela, já que ela ia começar, ela estava tentando trabalhar com uma coisa que ele não gostava, ela ia tentar trazer mais informações sobre isso e incorporar coisas que ele achava importantes, como muitas pessoas fazem. Eles ficaram em um hotel em Salt Lake City por alguns dias, especialmente porque o Brian acabou tendo que ir pra Flórida pra tirar as coisas delas de um storage. Eu não sei se tem storage aí no Brasil, mas são lugares que, quando você tem muita coisa dentro de casa, você aluga basicamente uma garagem ou um espaço pra colocar suas coisas dentro daquela área. E ele voltou pra Flórida pra tirar algumas coisas que ela tinha no storage de lá. Eu não entendi muito bem essa parada, tipo, por que se eles estavam lá em Salt Lake juntos e ainda tinha mais viagem pra fazer, ele voltou só pra resolver isso, mas no final ela ficou lá em Salt Lake sozinha enquanto ele estava resolvendo isso. No dia 21 de agosto, ela falou com o pai dela, ele estava ajudando ela a montar algumas coisas do site, basicamente ajudar ela com algumas questões de TI, e ele acabou pedindo comida para ela para ser entregue lá no hotel. E esse foi, dia 21 de agosto, foi o último dia que o pai dela falou com ela. No dia 24 de agosto, eles saíram do hotel e no dia 25 ela postou a última foto no Instagram dela. A mãe da Gabi acabou recebendo uma mensagem de texto dela no dia 27, falando: "Você pode ajudar o Stan? Ele tá me ligando e mandando mensagem sem parar." A mãe dela achou isso estranho porque Stan é o avô dela e ela nunca se referenciava ao avô dela a Stan. Mas quando ela tentou falar com a Gabi sobre isso, ela não conseguiu. No dia 29 de agosto foi o último dia que viram o Brian lá em Grand Teton National Park, em Wyoming, porque 2 pessoas deram carona pra ele nesse dia. Tipo, viu ele na estrada e ele precisava de uma carona e deram uma carona pra ele. Lembrem dessas 2 pessoas, no dia 29 de agosto. E ele tava sem a Gabi. Tava sozinho quando pegou a carona com essas pessoas. Enquanto isso, a mãe dela continuava tentando falar com ela, mandando mensagem, ligando, e nunca que tava conseguindo falar com a Gabi. Até que no dia 30 de agosto, a mãe dela recebe uma mensagem de texto do telefone da Gabi falando que estava em Yosemite e que não tinha sinal. Novamente, a mãe dela achou isso muito estranho, porque a Gabi não era o tipo de pessoa de mandar mensagem super curta pra mãe dela, e isso foi só 2 frasezinhas assim. E, ainda mais, a mãe dela tinha o roteiro da viagem deles, ela estava tentando acompanhar, e eles não tinham planejado de parar em Yosemite. No dia 31 de agosto teve mais movimentação em contas da Gabi, dessa vez foi no Spotify dela. Criaram uma playlist e ouviram uma música chamada The Badger's Wake, do Matt Gary. É uma música bem pra baixo, com uma letra bem falando sobre morte e decomposição, assim, de um animal. Tem grandes metáforas, como músicas têm, mas assim, é estranho, e a gente sabe que quem tava usando a conta da Gabi nesse dia, 31 de agosto, era o Brian, então, tipo, talvez, na verdade, isso foi o que ele tava ouvindo depois do desaparecimento da Gabi. Mas voltando pra timeline, no dia 1º de setembro, o Brian chegou na Flórida de novo, da viagem, sem a Gabi. E nesse tempo, a família da Gabi tá ligando não só pro Brian, mas pros pais dele, pra irmã dele, pra família dele, tentando entrar em contato se alguém ouviu das crianças, se alguém sabe onde é que eles estão, porque nesse tempo eles estão sem receber nenhuma informação. Especialmente porque a Gabi morou com esse povo por mais de 1 ano. Eles estavam juntos lá na Flórida, e cadê a consideração com uma pessoa que ia casar e, tipo, eles iam ser família. Finalmente, no dia 10 de setembro, a família da Gabi fala com a família do Brian que se não receberem nenhuma resposta, eles iam entrar em contato com a polícia e ia dar a Gabi como desaparecida. E não deu outra. No dia 11, eles tiveram que fazer isso mesmo, porque
não receberam nenhuma informação, nenhum contato, nada do Brian e da família dele. No dia 12, o advogado da família da Gabby deu um coletivo assim, pedindo ajuda para localizar a Gabby, falando que a família do Brian não entrou em contato, não falou nada, pedindo ajuda, e eu acho que isso que começou a gerar mais interesse sobre o caso. Porque começaram a espalhar fotos da Gabby, e é uma história que comove muita gente, especialmente muita gente da rede social, né? Porque é uma coisa que muita gente quer fazer, muita gente acompanha, muita gente segue, então se identifica. O advogado da família do Brian, nem a família respondeu, foi o advogado respondeu falando que Brian não era uma pessoa que estava suspeito de nada, que eles queriam o melhor para Gabby e achavam que ela estava assim na esperança de que iam achar ela logo com saúde, mas que a família não tinha nada a acrescentar e que eles estavam lá para ajudar e colaborar com qualquer coisa que as autoridades estavam precisando. Mas eles nunca entraram em contato com as autoridades, tanto que a própria polícia do lugar lá onde eles moravam, em North Point, colocou no Twitter pedindo ajuda, falando que 2 pessoas saíram para viajar e só uma voltou para a família do Brian, por favor, entrar em contato com eles. Eles não tinham como, tipo, arrombar a porta e falar, você precisa falar com a gente, porque ele não estava sendo condenado a nada, não estava sendo suspeito de nada, então ele tinha que ir para a polícia por livre e espontânea vontade mesmo. Conforme os dias foram passando, esse caso começou a espalhar nas redes sociais, principalmente no TikTok. E foi através de vídeos no TikTok que as 2 pessoas que deram carona pro Brian no dia 29 lembraram dele e foram às autoridades falando, hey, aqui foi a última vez que eu vi ele, a gente deu carona pra ele tava sozinho. Uma pessoa falou que ele até tinha falado que a namorada tava trabalhando nas redes sociais deles, mas que ele realmente estava sozinho. Então eles conseguiram localizar pelo menos o último lugar onde ele foi visto. E a polícia começou a buscar pelo corpo dela, procurar por lá mesmo. Com isso, o Brian foi oficialmente declarado uma pessoa de interesse ao caso no dia 14 de setembro, mas eles não conseguiram falar com o Brian. Só no dia 17 de setembro que o advogado da família respondeu dizendo que eles só tinham visto o Brian no dia anterior, ou seja, no dia 16, quando ele saiu de casa falando que ele ia andar de trilha numa reserva natural bem grande lá na Flórida, chamada Carlton Reserve. Então, naquele momento, eles também estavam declarando o Brian como uma pessoa desaparecida. Ou seja, no dia 13, a polícia falou que ele era de extremo interesse pro caso e queria falar com ele, mas só 4 dias depois é que a família se pronunciou falando que ele também tinha sumido. Eles falaram que o Brian, quando ele não voltou da reserva, eles foram lá procurar ele, eles viram o carro dele, viram uma nota da polícia lá no carro falando que ele tinha que mover o carro, mas ele não estava lá. Eles iam deixar o carro lá à noite, caso ele voltasse, ele tinha como chegar em casa. No dia seguinte, quando ele não chegou em casa, eles voltaram lá no parque, né, lá na reserva, para pegar o carro dele. O que eu não entendo nada disso, porque o filho sumiu, né? E aí eles foram pegar o carro. Mas se ele voltasse? Eles ficaram sabendo, ele não voltou, vamos voltar lá. Talvez ele pegou o carro, saiu, tipo, foi comer, foi fazer alguma coisa. Não, o carro ainda tá lá. A primeira coisa que você vai pensar é, então vamos levar o carro de volta pra casa. Não, por que você não falou? Vamos lá na polícia, porque ele sumiu. Não tem o que fazer. A polícia pode, talvez, pegar o carro, ver se tem algumas informações, alguma coisa. Mas não, eles pegaram o carro e voltaram pra casa. E só deu ele como desaparecido depois. E também, pequeno detalhe que, tipo, não tem tanta coisa a ver, mas pra mim tem. Ele dirigia um Mustang. Uma pessoa que usava o tempo na rede social pra ficar pregando sobre o meio ambiente, sobre como seres humanos eram uma praga que, o uso de plástico, e o meio ambiente, sei lá o que. E ele dirigia um Mustang. Não tinha um carro melhor pra você dirigir, pessoa que tá trabalhando para conscientização do público. Eu não tô falando que quem gosta do meio ambiente não pode dirigir um Mustang, não. Mas, tipo, ele sempre falava com um ar de superioridade. Tanto que ele até recusou garrafas de água
da própria polícia, sendo que eles estavam em Utah, num deserto, porque estavam vindo em garrafas de plástico. Aí essa pessoa vai dirigir um Mustang. Também no dia 17, a irmã do Brian falou com a mídia pela primeira vez. Eu não sei bem se eles chegaram lá na casa dela ou se ela teve uma coletiva também, mas ela foi a única pessoa da família dele a falar com a mídia. E aqui temos um grande paralelo ao caso do Chris Watts, porque ela falou que não tinha visto o Brian, que não sabia onde é que ele estava, que queria que a Gabby voltasse, que ela fosse achada, o Brian também. Mas a entrevista dela foi muito estranha. As escolhas das palavras que ela estava dando eram estranhas. Ela dava assim um sorrisinho bem pequenininho no final das falas, o que pessoas que estudam assim linguagem corporal falam que é um sinal que possivelmente a pessoa tá mentindo. Mesma coisa do Chris Watts. E a Cassie, que é a irmã dele, tinha falado que ela não viu o Brian. Mas a polícia já sabia que ela realmente tinha visto o Brian no dia 1º de setembro. Não só isso, mas eles foram acampar juntos. Tem fotos dele se divertindo com a família num acampamento antes dele sumir, depois do dia 1º. Então ela realmente teve contato com ele. E em nenhum momento a irmã dele pensou em perguntar: cadê a Gabby? O que aconteceu? Ela falou que não perguntou sobre a Gabby porque era muito normal os dois ficarem afastados por um tempo quando brigavam. A própria amiga da Gabby também confirmou isso, falando que muitas vezes ela passava alguns dias lá na casa dela depois de briga entre os dois. E quando a polícia perguntou quantas vezes isso acontecia no ano, ela falou 7 a 10 vezes no ano. No início de um relacionamento, literalmente no primeiro ano, ela já tinha passado 7 a 10 dias do ano na casa da amiga. Com isso, a Cassie também falou que o que ela quis dizer é que ela não teve contato com o Brian desde o desaparecimento dele, que ela não sabia onde é que ele estava e ela não tinha contato com ele. Não que ela não teve contato com ele nesse tempo todo. Então ela deu mais detalhes e esclareceu a situação para todo mundo. Mas agora, com essa coletiva que ela deu, os pais dela não estão falando com ela mais. No próximo dia 18 de setembro, a polícia e o FBI começaram a procurar o Brian na reserva natural lá na Flórida. Mas é uma área muito grande e de difícil acesso também. Eu não sei a conversão, mas aqui é 25,000 acres. Vou deixar aqui grande para você ver. Eu não sei o equivalente de acres no Brasil, mas é grande. E 70% dessa área ou tá debaixo de água ou é pântano e tem água e é de difícil acesso. Então é uma área complicada de achar alguém se você perder alguém lá. Durante esse tempo, a polícia ainda estava procurando a Gabby lá em Wyoming e o caso continuava a ser muito comentado no TikTok. Tinha postagens no Instagram, ela estava aumentando o número de seguidores e estavam compartilhando a foto dela. Tanto que foi através disso que um casal de YouTubers reconheceram a van. Eles estavam no TikTok, eles mesmos falam, e viram a van, tipo a foto da van, e lembraram: peraí, eu acho que a gente viu essa van quando a gente estava acampando. E eles olharam as gravações que eles tinham feito daquele dia e realmente era a van da Gabby na gravação daquele casal. E era talvez a última coisa, assim, a coisa mais recente, o lugar mais recente que tinham visto a van. E eles tinham gravado isso, tava lá na filmagem deles, o local, o horário, tudo aonde tava essa van. Esse casal de YouTubers até falaram que eles pensaram em até falar com eles, assim, parar lá na van pra dar um oi, porque viram que a placa era da Flórida e eles também eram da Flórida. Então, assim, queria dar um oi, mas a van tava fechada e parecia que não tinha ninguém lá, ou que a pessoa estava dormindo, então eles resolveram não parar para falar com a pessoa. Eles mandaram isso e essas informações para a polícia, e com isso, com a localização da van, o corpo da Gabby finalmente foi encontrado, lá em Grand Teton National Park, em Wyoming. 2 dias depois de acharem o corpo dela, a causa da morte dela foi revelada como um homicídio. E eles começaram a fazer a autópsia do corpo dela. E só um detalhe: esse casal de YouTubers, eles tinham um filho que morreu alguns anos antes em um acidente de carro. O dia em que o filho deles morreu foi o dia que eles acharam o vídeo com a van da Gabby. Tem tipo 364 dias no ano para eles
lembrarem disso, ver isso no TikTok e achar o vídeo, mas foi no dia exato em que eles observaram a morte do filho deles. O próprio casal de YouTubers falam que eles acreditam que o filho deles foi assim um anjo que levou eles a descobrir isso. Se você acredita nisso ou não, mais coisas estranhas nesse caso. A autópsia do corpo da Gabby saiu no dia 13 de outubro de 2021, então não tem muito tempo, que determinou que a causa da morte da Gabby foi manual strangulation throttling. Isso quer dizer que ela foi estrangulada manualmente, tipo com alguma coisa forçado nela, e throttling quer dizer com as mãos, nesse caso. Então alguém enforcou ela, tipo com as mãos. Aqui o termo para crimes assim é crimes of passion. Eu acho que no Brasil é crime passional. Eu não acho que é crimes de paixão, mas é crimes passionais, que na maioria das vezes são feitos por cônjuges ou pessoas que conhecem a vítima. E a causa da morte, a forma em que o corpo dela foi encontrado, que foi tipo largado lá, não tentou esconder, não tentou enterrar, só foi largado lá, sim, demonstra que foi um crime passional. É estimado que ela morreu entre os dias 22 e 29 de agosto. Sabemos que alguém viu ela lá em Wyoming no dia 27, na parte da manhã, e o Brian foi visto pelas duas pessoas que deram carona pra ele à tarde no dia 29, sozinho. Provavelmente ela foi assassinada no dia 29 mesmo. Brian continua desaparecido e a polícia continua a busca por ele. No dia 20 de outubro, literalmente ontem, do dia que eu tô gravando isso, a polícia achou alguns itens que pertencem a Brian e restos mortais. Aqui eles falam human remains, então eles acharam coisas que pertenciam ao Brian e human remains em uma área do parque. Eu acho que é restos mortais, mas eu não sei. Que não foram identificados ainda, então não tem como saber se é dele ou não ainda. Até terem achado isso, muitas pessoas achavam que ele mentiu sobre ter ido lá pro parque, deixou o carro lá e realmente escapou e foi para uma outra área. Da mesma forma que ele mentiu para a mãe da Gabby falando que foram para Yosemite e não foram para Yosemite, da mesma forma que ele mentiu para os policiais falando que não tinha um celular, mas tinha o celular. Provavelmente ele estaria mentindo falando que foi lá e não foi. Mas com essas descobertas, talvez realmente ele estava lá. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Eu tava acreditando isso, que ele deu um migué e não tava lá. Mas agora que acharam itens dele, a não ser que ele foi lá, colocou itens e saiu, não sei. Esse caso realmente explodiu na mídia aqui, continua na mídia aqui. Eu recebi essa informação que eles descobriram as coisas dele, foi assim uma notificação no meu celular de alerta, tipo plantão, que foi bem semelhante ao caso do Chris Watts. Acho que tem sim muitos paralelos entre os dois casos, como começar com o desaparecimento de uma mulher, então a galera que vê ainda tem esperança de achar, postando foto pra ver se alguém tem alguma ideia de onde foi parar essa pessoa, então você ainda tem esperança de encontrar essa pessoa viva. E também uma entrevista muito estranha com um familiar, no caso do Chris Watts foi ele, no caso aqui foi a irmã do Brian, onde tá tudo estranho, nada tá batendo direito, e também foram visitar o mesmo point lá no Colorado. E tem uma pessoa narcisista envolvida. O interesse nesse caso continua, já que o Brian ainda não foi encontrado. Esse caso pra mim também mostra os poderes das redes sociais, em como realmente ajudou esse caso. Tem sim uma galera que nem o Brian que só vê as coisas, as consequências negativas de redes sociais e não enxergam o lado positivo também. E isso também teve uma repercussão aqui, porque na área onde a Gabby foi encontrada, em 8 anos, mais de 700 mulheres indígenas também estão desaparecidas até hoje. Então, por que que uma história é tão impactante como a da Gabby, tem uma repercussão nacional em redes sociais, mas os desaparecimentos de mulheres latinas, negras e indígenas não tem tanta repercussão? Tem muitos vídeos no TikTok falando sobre isso e até uma comunidade crescendo, querendo divulgar mais casos de pessoas desaparecidas, de mistérios, para tentar comover as pessoas. Você tá lá, tá vendo, daqui a pouco você vê um vídeo e você, peraí, o que isso tem a ver? Será que eu tava nesse lugar, alguém sumiu? Como assim? Então o TikTok tá tendo sim uma comunidade que tá querendo fazer isso mais, porque viu que
tem sim um impacto, e tentar achar uma resolução para outros casos de outras pessoas desaparecidas. Como esse caso ainda está sob investigação, qualquer atualização que tiver, eu vou deixar aqui nos comentários em cima. Tenho fé que vai ter uma resolução logo. O melhor cenário para mim seria que encontrasse ele vivo e que ia ter como fazer teste de DNA para ver que foi realmente ele que enforcou ela e ele ia pra prisão pro resto da vida. Esse seria o melhor cenário para mim, especialmente porque ele tentou fugir. Mas também posso começar a acreditar que ele realmente morreu na reserva. Tem essa teoria, né? Porque a Flórida tem bastante furacões, especialmente na época que ele tava lá. Se teve uma enchente ou alguma coisa assim, não é impossível dele ter morrido lá. Com os casos aqui na Julinha Direta, eu tento sempre trazer um caso que tem uma lição, assim, um aprendizado, alguma coisa no final, pra não tentar tá, tipo, explorando da tragédia dos outros. Eu acho que vários casos têm lições de coisas pra você levar pra vida. Mas eu quis trazer esse aqui por ter tanta repercussão, por gente estar comentando, caso alguém pergunte quem é Gabby Petito, tipo, viu o nome dela, viu um pouco da história, eu queria compartilhar aqui. Se você quer seguir ela nas redes sociais, tem gente que tá seguindo pra continuar, tipo, deixar a memória dela viva, porque ela era uma garota jovem, linda, com sonhos, trabalhando pra esses sonhos. Não é qualquer pessoa que vai ficar de 9 às 3 no computador trabalhando num blog, alguma coisa que tem tanta incerteza, mas ela tava querendo fazer com que os sonhos dela acontecessem. Mas eu realmente não sei qual é a lição desse caso ainda pra mim. A não ser ser uma história muito triste e também realmente ver o poder das redes sociais pra fazer o bem quando a galera tá motivada, tá investida e tá querendo realmente ter uma solução, ter alguma coisa. A gente viu isso com esse caso. Acho que uma das coisas que me marcou mais nesse caso foi o vídeo da Gabby com o policial. E ela falando que o Brian não acreditava nela e o tratamento da polícia com ela, e ver realmente como ela estava agindo e se sentindo culpada, sendo que só desse vídeo, ok? Pra mim, não opinião geral, pra mim, só desse vídeo dá pra ver que ele é um escroto, que não demonstrava o mínimo de preocupação com ela e nem sentia culpa nem nada. Então, pra mim, nesse vídeo dá pra ver que ele é um escroto e ela tá levando, tipo, a culpa e o peso das coisas pra cima dela. Então, vendo isso, eu vejo muitas mulheres que têm dúvidas sobre si mesmas, sobre projetos, ou sempre conseguem se culpar por uma situação, sabe? Sempre consegue enxergar como ela errou, sabe? Não, tudo bem, não é minha culpa, mas eu fiz isso, ou eu vacilei nisso. Sempre consegue se culpar por alguma coisa. E vendo isso eu penso, realmente, tenho que parar com isso. Eu tenho que encorajar as mulheres na minha vida também parar com isso. Se você sabe que você tá certa, não tenta achar culpa, especialmente quando você tá com um cara que não acredita em você. Ou pessoa, não necessariamente tem que ser um homem. Isso serve pra homens também. Pra as pessoas em relacionamento se sentirem mais seguras com si mesmo. Pra estar com alguém que realmente valorize ela ou ele. E que se eles estão com alguém que não reconhece isso, que não dá valor, que não acha que você vai conseguir, incentivar essas pessoas a reconhecer isso, pra que essas pessoas não ficam com um bundão que nem o Brian, que se acham superior de tudo e de todos. Então, assim, é uma pena mesmo o que aconteceu, e o que acontece muitas vezes, graças a Deus, nem sempre acaba dessa forma, mas o tanto de pessoas que estão com alguém que é manipulador, que controla, que tira as coisas, que se acha no direito, que só porque tá bolado que a pessoa vai sair pra jantar, tira as coisas, tipo, não. Acho que esse foi o aprendizado. Se você reconhece isso, se você vê isso em alguém, bota um ponto nisso e ponto, para com isso, porque estender, às vezes o final fica muito ruim mesmo. Mas essa foi a minha lição. Quero saber qual foi a sua, se você conseguiu tirar alguma lição desse caso. Sei que o meu é meio vago, assim, meio amplo, mas é como eu me sinto. Mas quero saber de vocês. Me deixe saber aqui nos comentários. Como eu falei, qualquer atualização vou deixar aqui postado. Ai, eu tô terminando de editar o vídeo, mas saiu que no dia 20 de outubro, os restos mortais que eles acharam lá no parque na Flórida realmente é do Brian. Eles conseguiram confirmar através de dental records. Então, o crânio que eles acharam, ou pedaço do rosto, eles conseguiram
identificar pelos dentes. Isso quer dizer que os restos mortais que acharam é osso mesmo, literalmente. Desculpa, não é engraçado. Mas isso complica determinar a causa da morte. Eles falaram que, a não ser que ele bateu com a cabeça ou teve uma fratura, é muito difícil conseguir identificar a causa da morte através de ossadas, né, das pessoas. Eu acho que é assim que fala, desculpa, não tive tempo de pesquisar a forma correta de falar as coisas, mas confirmou, é sim dele. Pode ser que ele estava morto esse tempo todo, que ele estava desaparecido, já que o corpo dele não é nem que estava em decomposição, tava já só osso mesmo. Mas eles também acharam um caderno que tava lá. Estão conseguindo salvar algumas coisas, páginas do caderno, para tentar desvendar o mistério de se ele realmente matou a Gabby e se ele estava com planos de se matar, talvez o que aconteceu nesse momento, né, nesses momentos antes da morte dele. Qualquer atualização, como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo. E também me deixe saber se não foi tão entediante ver eu fazendo minha make. Eu ia botar cílios e essas coisas, mas eu tô com medo de estourar o cartão de memória, então não vou deixar assim mesmo. Talvez o próximo formato dos Linha Direta seja assim. Eu terminei minha make um pouco mais cedo, como eu falei, eu tava com medo da câmera não aguentar tudo. Mas a gente se vê na próxima. Thank you so much. Stay safe. I will see you next time. Bye!